Crente que é verdadeiro, crente mesmo lavado pelo sangue do Senhor, não teme a morte. Pelo contrário, ele se prepara para a morte. Porque se há morte, é porque há vida. Porque não há vida sem morte. Se não houvesse a morte, não haveria vida. Então, a morte tem que ser encarada como algo natural. Mas não que eu tenho que aceitar agora, porque Satanás também veio para matar, roubar e destruir. Eu tenho que entender essa morte satânica e a morte de Deus. A morte abreviada por vontade e autossuficiência do homem, e a morte quando o Senhor nos chama. É diferente. Vocês entendem isso? Quem está entendendo? Quem tem medo de morrer aí, levante a mão. Muita gente ainda tem. Grande fonte de Midrashim é a Torá, fazer as correlações. E em breve o povo hebreu estará tomando posse da terra, a herança, a terra prometida. Põe na tela, Marcelo, estou pondo. Olha lá. Então, o domínio está para os fracos, assim como a conquista está para os fortes. Quem pode repetir essa frase para mim? O domínio está para os fracos. Quem domina porque é fraco. Quem fala, eu sou chefe aqui, eu sou o dono dessa empresa, é porque já perdeu a empresa, já não é chefe mais. Porque quem é chefe, a Margaret Thatcher, aquela antiga homem chamada Mulher de Ferro da Inglaterra, falava isso. Se eu tiver que lembrar vocês da Inglaterra que eu sou a presidente, a primeira-ministra da Inglaterra, eu já deixei de ser. É verdade, não é? Então, por quê? O forte, né, aquele que é domínio, ele é fraco, mas o forte conquista. Irmão, é muito fácil demitir, é muito fácil gritar com a mulher e bater no menino com a chinela, isso é fácil. Agora, você conquistar um filho rebelde é a maior luta que eu conheço. Dar o livre-arbítrio para o outro errar, assim Deus faz com você, é ou não é? É ou não é? Deus está cansado, ele não se cansa, porque ele é misericordioso, a misericórdia dele é eterna. Mas tem hora que eu vejo que Deus se cansa de tanto da nossa rebeldia, é ou não é? Deus fica mudando, dando tempo, te perdoando, e você não muda. Esse é o bom pai que nós temos. É o homem fugindo de Deus e Deus correndo atrás. Essa aqui é a grande verdade. Dizia um pastor que a Bíblia é a história que mostra o homem correndo, fugindo de Deus e Deus correndo atrás. Assim tem sido a nossa vida, não é não? A minha tem sido assim. Muitas vezes eu fujo da responsabilidade e Deus me pega, Deus me perdoa, Deus me exorta. Então vamos repetir, o domínio está para os fracos, mas aquele que conquista, esse é forte. Saber persuadir, saber esperar o outro mudar. O que é suportar no grego, professor Igor? É betostatai, ou becostatai, eu acho que é tostatai. Essa palavra significa suportar. O que é suportar? Conquistar. Suportar é carregar o outro no colo até que o outro possa andar com as próprias pernas. Quando a mãe amamenta o bebê, por que ela amamenta o bebê? Para amamentar o bebê, ela tem que colocar no colo, porque o bebê não tem perninha que fixa. E a hora que o bichinho começa a andar sozinho, o que a mãe faz? Desmama. Vai andar atrás do alimento. Agora não precisa de mim. Você já pode suportar você mesmo. Suportar quer dizer carregar. Assim o El Shad. Quem que é o El Shaddai? El Shad, em hebraico, aquele que amamenta. El Shaddai, aquele que dá leite. Porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Ele te carrega no colo quando você não pode andar pela própria fé. Ele te dá do próprio peito. Esse é o El Shad, é o El Shaddai, aquele que amamenta, aquele que alimenta. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Amém? Então vamos recapitular assim. Procedimento para alcançar as metas, os objetivos, os alvos. É hora do checklist. Irmãos, um simples avião para decolar e para aterrissar, para sair do destino e chegar no seu destino, ele tanto ao sair como ao chegar, ele precisa fazer o checklist. Por que o crente não faz o checklist? Sabe qual que é o checklist do crente? A Torá. Estou sendo justo com o meu empregado, estou sendo justo com a minha mulher, com meus filhos, com meus vizinhos. Não é verdade?
Então, vocês já viram, já leram Salomão, os provérbios? É um checklist. Checando as áreas que eu escorrego, é ou não é? Toda vez que eu vou ler provérbio, eu tomo bomba em alguma coisa. Incrível. Eu falo, Senhor, já falo em língua estranha. O Senhor já me deu mais de 6, 7 línguas em 22 anos de crente que eu sou. Quando eu vou ler provérbio, em desbarro lá, em coisinhas que eu ainda nem descobri. Eu falei, Senhor, como eu sou imperfeito. É o checklist. A Torá é o checklist. Essa é nova aí. Torá como checklist. Passar. Eles dizem que são 613 leis. É muito mais. É muito mais. São diretrizes do Senhor para a minha vida de sucesso. Agora, ao mesmo tempo que eu recapitulo, olha que o piloto faz o checklist para decolar e para chegar. Para que nada, nenhum procedimento seja falho, para que eu possa chegar no meu destino em segurança. E o crente saiu de Satanás do Egito, das trevas, não faz checklist nenhum. Vive no mundo, coitado da graça, estou na benção, irmão, estou na benção, e perecendo, não é? Esse, muitas vezes, quando não é atento a um checklist, é um prato cheio para Satanás pegar, não é não? E eu te dou uma notícia que não é muito boa, que está lá em Tessalonicenses, que a igreja vai se apostatar da fé. E já está começando. Pastores já estão divorciando, casando, já mais de 1, 2, 3 vezes. A igreja agora está virando um clube de gente boa, não é? A igreja agora está preocupada só com obras sociais, já está entrando nessa fase. Ela começa a esquecer o testemunho e começa a se ocupar com política, com outras coisas que preenchem a verdade, a herança da verdade, o tomar de posse da verdade. Então vocês estão vendo que a fé não é para qualquer um, não. A palavra emuná, ao mesmo tempo que Deus quer recapitular, Ele quer que vivamos pela fé. Abacuque 2,4 fala que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 fala que o justo viverá pela fé. E Tiago fala que não existe fé sem obras. Viver pela fé não é viver na dependência de irmãos. Quantos missionários falam, como é que o irmão trabalha, como é que o irmão vive? Eu vivo pela fé. O que é isso? Não, os irmãos me dão. Isso não é viver pela fé. Isso é viver na dependência dos outros. Que o viver pela fé não tem nada a ver de finanças. Tem nada a ver. Viver pela fé é viver na verdade que eu creio. Eu testemunhar a verdade, isso é fé. Você pode viver sustentado pelos irmãos, isso é caridade dos irmãos. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé não é saber o que acontecer. Viver pela fé é o contrário. Eu sei o que vai me acontecer, porque eu confio na palavra que me fala. Entende? Está entendendo? Quando eu estou com uma enfermidade, eu vivo pela fé. Eu ponho a fé para funcionar naquela enfermidade, naquele emprego, na hora de eu ser bem sucedido e próspero, na hora de eu dar uma palestra. Meu filho falou, pai, eu vou dar a palestra no seu lugar. Eu falei, qual o problema? Você fala inglês melhor do que eu. Você tem 33 anos, eu só gastando e investindo em você até hoje. Só gastando com você, só gastando. Você tem que chegar lá e fazer bem feito. Aí ele mandou e-mail hoje, pai, brilhei. Eu sabia que você ia brilhar. Está sendo treinado para brilhar. A fé é que vai transportar, vai tirar aquele medo, aquela ansiedade e pôr aquela segurança. De quando falar, Lucas diz isso. Você vai falar com tanta persuasão que o seu inimigo será convencido da sua verdade. Até o inimigo é convencido quando a fé trabalha. Então não existe fé sem obras. Obra é lavourar. É lavor, é trabalho. Trabalho mesmo, não só trabalho físico, financeiro, de ganhar dinheiro, mas trabalhar de produzir. Não se escreve um livro pelo Espírito Santo, com a mão dele escrevendo sozinho. É necessário entrar para poder sair. Tem irmãos que telefonam para mim e falam, quero abrir uma sinagoga messiânica amanhã. Eu falo, não faça isso, você vai fazer errado. Porque só pode sair algo que entra. Se não entrou, como é que você já quer fazer? Se não entrar o estudo médico, como é que você quer ser médico? Durante 6, 7, 8 anos, o estudante só enche de conhecimento para poder o quê? Sair resultado. Por que para crente o Espírito Santo me fala? Igual aquela, não quero falar mal de ninguém, mas tem denominações que falam assim, quanto mais culto, menos o Espírito Santo age. Quanto mais analfabeto, o Espírito fala.